Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Tenho a honra e o prazer em receber para a análise de mencionado livro, Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Luiz? É um prazer novamente poder estar com vocês, dando a nossa pequena contribuição, né? Porque eu li o texto aqui, viu? Haja paciência. Haja Que o paciência. texto fala justamente sobre Sobre paciência. paciência. Mas o título não é paciência, não é? Não é paciência. Nós estamos no capítulo 67. Mas é a ferramenta que nós vamos utilizar para chegar onde a gente quer, né? Parece-me que é isso. Vamos ver se é isso mesmo. Então tá, qual que é o título, Sérgio? O título é A Melhor Medida. E isso está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 4, quando ele fala assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falar em coisa alguma. Então, a gente percebe, Luiz, que há 2000 anos atrás, já havia aí uma preocupação, né, com a nossa maneira de ser e de viver, onde precisávamos da paciência para enfrentar determinados dilemas que a vida coloca no nosso caminho, né? Acho que é um tema muito atual, Sérgio, porque a sociedade atual, o mal do século, né? O mal do século XXI é a ansiedade, Ansiedade, que é o contrário da paciência. que é o contrário. E é um problema da alma, né? É um problema que externo, que se adentra, não é, causando ansiedade e tantas outras doenças da alma que tem tirado aí o sossego, o nosso sossego de modo geral, né? E Emmanuel começa justamente com essa distinção, não é? Diz Isso. que nós nos preocupamos muito com as doenças do corpo e acabamos nos esquecendo das doenças da alma. Exato. Nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós deveríamos primeiro nos preocupar com a alma, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, porque são os nossos sentimentos e nossas emoções que causam as doenças do corpo. Então nós tomamos o remédio para curar o problema físico e esquecemos da alma, não é verdade? Então o Emmanuel está certo, né? Então, ele fala aqui, né, mais do que doenças vulgares do corpo, sofres os problemas da alma, agravando-te a tensão cada dia. Muito bem. Depois, a seguir, Emmanuel começa tratando de diversas perturbações às quais somos expostos, mesmo quando nós nós agimos com bondade. Isso. Não é? A partir deste parágrafo, ele começa a falar de como nós agimos no bem e mesmo assim muitas vezes recebemos o mal. Ele começa falando que quando você já se levanta pela manhã, não é? Você já está ali, já tentando se reharmonizar, ele fala, se reharmonizar das lutas que você teve no dia anterior, né? E já começa, então, ele fala, cambalear mentalmente, né? Ao impacto da irritação de familiares incompreensivos. Porque quem nós encontramos em primeiro lugar depois de levantarmos são os nossos familiares, exato. não é? E muitas vezes incompreensivos. Incompreensivos. Então, o indivíduo, ele fala que ele presta longas explicações, ele quer organizar ali o seu reduto, a sua célula onde ele veio, né, para se harmonizar, mas ele encontra nesse núcleo pessoas que ele fala aqui atrás incompreensíveis, que não o compreende, né? E em lutas também, porque cada um de nós tem nossas lutas. E as mais das vezes nós descarregamos no outro nossas frustrações, os nossos medos, nossas preocupações, né? Então ele fala que
mal você termina uma situação e começa outra. Então a vida é um sucessivas, não é? São sucessivas dilemas. Não, você tem pouco tempo ou pouco espaço para uma certa paz, né? Isso mesmo. E em seguida, Sérgio, Emmanuel, ele nos diz, não com esta própria palavra que eu vou mencionar, mas ele fala em empatia. Nós compreendermos o momento do outro, entendermos por que, colocarmos no lugar do outro, entendermos por que ele está tomando, que o outro está tomando essas atitudes, às vezes malsinas, como ele diz aqui, não é? Causando mal a gente. E então, daí que vem a resposta, não é? Como nós devemos agir diante de tanto mal que às vezes nos causa. Isso. Primeiro passa pela compreensão das coisas, né? E a compreensão nada mais é do que a empatia mesmo. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, por alguns instantes que seja, e a gente vai entender melhor por que ele age assim, né? Quais foram as circunstâncias que levaram ele a descarregar o seu ódio, às vezes, a sua raiva, a sua frustração na gente. Aliás, Luiz, se nós prestássemos bem atenção, nós devemos nos sentir agradecidos. E quando alguém a quem a gente ama, está falando de família, está no nosso lar, nos agride, é sinal que ele confia em mim, concorda? Ele confia em mim para desabafar. Sabe, eu ajo como um psicólogo para ele, onde ele senta numa cadeira e coloca tudo para fora que ele está sentindo. Só que muitas vezes não estou preparado para isso, não me preparei antes para isso. E como o Tiago fala aqui, a gente, nós estamos em prova, provando a nossa paciência. E é por isso que as pessoas e os problemas cruzam o nosso caminho. Porque aí nós vamos demonstrar para nós mesmos, que não é para os outros, é para nós, se nós já somos capazes de suportar determinadas, né, dificuldades que a vida nos apresenta. Então, e nos colocando, quando a situação aperta e que a gente quer espanar, respira um pouquinho, como o nosso querido Chico falava, né? Como é que é o negócio da água lá? Né? Coloca a água da sabedoria na boca, coloca um copinho d'água na boca, segura para você não falar. Não criar ali uma contenda, uma coisa. Nesse tempo, você pensa, por que ele está fazendo isso? É a empatia. E aí eu consigo, sabe, segurar as pontas, como nós dizemos, né? E seguir adiante. Eu gostaria que você descrevesse aqui para a gente, Sérgio, diante de tantas adversidades as quais a gente deve responder com paciência. Olha, não é? Ele fala aqui, olha, entretanto, frente a dificuldades, não te lastimes nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Isso. Não é? E ele continua falando. Aqui é onde ele fala certinho que tudo a gente tem que ter paciência. Para todas as situações, as adversidades, temos que ter paciência. Aliás, né, Luiz, a divina, Deus, em sua infinita misericórdia, sempre foi e continua sendo paciente para conosco. É o maior exemplo, né? É o maior exemplo. Que nós temos. Afinal, ele aguarda a nossa evolução por milhões ou bilhões, sei lá quantos anos, não é? Pacientemente até sermos perfeitos. De simples e ignorantes a perfeitos. Imagina quanto tempo que demora toda essa evolução, não é? Então, em sua divina misericórdia, ele tem a maior paciência do universo. É o exemplo maior para nós. Então, ele fala aqui, quando você se sente esquecido, né, usa a sua paciência sem exigir nada, né? Insultado, ele fala, recorre à paciência e esquece o mal. Em todas as dores, arrima-te à paciência. Em todo embaraço, espera com paciência. Né? Porque ele fala, a paciência divina
não é? É a força maior. E nós estaremos sempre bafejados por esse amor divino que nos trouxe aqui. E que confia na gente e espera de nós, pacientemente. E eu gostaria que você mencionasse as exatas palavras de Emmanuel na conclusão, que ele fala justamente sobre a paciência divina. Ele fala, todo o progresso humano surge da paciência divina. Porque quem nós somos? Filhos de Deus. Temos a centelha divina dentro de nós, né? Temos a centelha divina em nós. E se Deus não fosse paciente, nós não progrediríamos. Exatamente. Então ele fala, conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, em que situação você esteja, né? Farás sempre o melhor. Confia. Porque você tem alguém maior, né? Soberanamente justo e bom, amoroso, que teve paciência contigo. Então, seja paciente com aquele que está na sua frente e que por algum momento, em alguma situação, perde o controle. Então, nós podemos dizer que para a prática do bem, necessariamente temos que ter paciência. Temos que ter paciência. Com paciência, Luiz, também nós vamos eliminando as nossas chagas do nosso corpo físico, certo? Porque aí a irritação deixa de existir, não é? O ódio, o medo, a tristeza, tudo isso causa dentro da gente desajustes, não é? Que vai somatizando o nosso corpo e tornando feridas. Então a gente corre atrás do remédio, esquecendo que nós precisamos criar, começar dentro de nós a paciência, que a falta dela tem causado danos irreparáveis. A falta de paciência é com certeza uma doença da alma. Uma doença da alma. Muito obrigado, Sérgio. Espero contar contigo nos próximos programas. Estou aqui, sempre que vocês precisarem. Uma boa noite a todos, a hora que você assistir esse programa, né? Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Nós que agradecemos. Até a próxima semana.